gravando já? Beleza? Então tá bom. Eu ia fazer uma brincadeira, vou deixar para depois, então. Amém? Oh, glória a Deus. Então, boa noite para a igreja, boa noite para você também que nos assiste aí através do YouTube. Tá bom? Então, Mateus capítulo 15, versículo de número 21, diz assim a palavra do Senhor. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia tinha vindo daqueles lados e clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, Senhor, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha da mulher ficou... Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós acabamos de ler, Senhor, a Tua palavra. O Senhor já falou no meu coração, já ministrou, meu Pai, na minha vida. Mas eu gostaria, Senhor, agora de poder estar falando aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Quero pregar e ministrar, Deus, aquilo que o Senhor quer falar com este povo. Não somente aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar. Então fala no coração de quem prega, fala, Senhor, no coração de quem ouve, e eu repreendo agora todo sono. Eu repreendo, meu Deus, agora todo levante do mal, todo levante do inimigo, toda e qualquer distração, a partir desse momento que venha cair por terra, para louvor, para a honra e para a glória do nome de Jesus. E que eu e toda esta igreja, aqueles que vão nos ouvir depois, venhamos prestar atenção e venhamos pegar para cada um de nós a nossa parte. A nossa parte, meu Pai, que eu tenho certeza que será uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, não somente de palavra, mas também da Tua bênção sobre nós, hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui, nós já ouvimos, esta passagem da palavra do Senhor. E eu orando durante toda esta semana eu acabei que até pregando 3 vezes, não é muito comum, não é muito normal, porque eu faço questão, de dividir realmente sempre aí as oportunidades, as responsabilidades com os pastores que estão aqui na minha retaguarda. Amém, queridos? Porque Deus ele age, Deus ele faz milagre, não é porque eu estou pregando. Deus ele age e ele faz milagre porque a palavra dele está sendo pregada, a palavra dele está sendo ministrada. Então o interessante é isso aí. Não importa quem vai pregar, mas importa se você vai ouvir, vai entender e vai colocar em prática na sua vida aquilo que Deus está falando através do homem de Deus. Amém, queridos? Então, seguindo em frente, esta passagem da palavra do Senhor, uma passagem muito conhecida. E por ser aí, o dia das mães, hoje, domingo, eu falei: Deus me deu uma palavra sobre mãe, e nós estamos vendo aqui, a mãe cananeia, que tinha uma filha com problema, uma filha doente, uma filha que estava passando por luta, por prova, por alguma situação. A Bíblia diz que esta menina, quando ela chega diante do Senhor, ela diz que a filha dela estava endemoniada, e ela pede socorro, e ela pede auxílio para o Senhor. Mas eu quero trazer hoje esta passagem da palavra do Senhor para as mães de hoje. Para as mães de hoje. Então, naquele dia, aquela mulher disse para o Senhor que a filha dela estava endemoniada. Queridos, trazendo para a nossa realidade hoje, teve aqui, há uns 15 dias atrás, a irmã Núzia pregando, ministrando e falando, queridos, sobre as famílias atípicas. E eu queria falar um pouco nesta noite sobre este assunto. Um assunto que é muito pertinente, é um assunto que é muito importante, é muito interessante no meio do povo de Deus. E muitas das vezes a igreja
está dormindo para este fato. A igreja está dormindo para essa situação. Então a gente vê que Jesus, ele já se preocupava com esse tipo de mãe. Jesus, ele já se preocupava com as mães que tinham filhos doentes, tanto que ele ouve, ele não responde nada por um tempo. Jesus não responde nada por um período, e a multidão fazendo o quê? Senhor, deixa para lá essa mulher, não dê ouvido para ela não, Senhor, deixa esse negócio para lá. Mas a minha Bíblia diz que Jesus, ele parou, ouviu a mulher, e o que Jesus fez? Repita comigo, um milagre. Versículo por versículo, para ficar mais fácil para a gente poder entender. Versículo 21 do capítulo 15 de Mateus. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava. Queridos, por que será que a Bíblia está fazendo questão de dizer que aquela mulher era cananeia? A Bíblia não poderia ter dito que era somente uma mulher? Poderia, mas a Bíblia diz que era uma mulher cananeia. Uma mulher cananeia, ela era uma mulher gentia, né? Então, na verdade, vocês sabem que Jesus Cristo veio para o povo judeu, veio para o povo de Israel, e o povo judeu, o povo de Israel sabia disso, tanto que para o judeu, o povo gentil era considerado como cães. É por isso que Jesus disse para aquela mulher: não é certo que o dono tire da mesa o pão e dê a quem? Aos cachorrinhos. Vamos lá, versículo 22. É o 22 que eu parei? Me ajudem aí, vamos lá. É isso? Eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então eu disse para vocês, que vamos trazer para nós hoje. Então de repente o filho não está endemoniado, mas o filho está doente. O filho está passando por prova, por luta, por dificuldade. E no meio das igrejas, no meio do povo de Deus, querido, é muita criança, infelizmente hoje, com esse tipo de problema. É muita criança hoje com esse tipo de dificuldade. E durante essa semana, para todas as mães ou todas as pessoas que eu orei, eu sempre orei pedindo também pelas mães atípicas, por aquelas mães que passam por luta, pelas mães que passam com dificuldade. Eu sei que só o trabalho de ser mãe já não é fácil. Eu sei que não é fácil, queridos. Por quê? Não é para rir, hein? Tá bom? Mas veja bem, eu, pastor Pedro, nós somos em 14 irmãos. É uma ninhada, não é, queridos? Então imagina a minha mãe tendo que cuidar desses 14 irmãos, que foi uma escadinha, né? Vinha um, daí 1 ano e meio vinha outro. Quando demorava muito, era 2 anos, mas vinha chegando lá. Mas para a glória de Jesus Cristo, graças a Deus, não temos nenhum atípico em casa. Mas se tivéssemos, querido, teríamos que cuidar, teríamos que... Então por que eu estou dizendo isso, queridos? Muitas vezes, meus amados irmãos, é muito fácil a gente receber na igreja uma mãe que não é atípica. Mas quando chega talvez uma mãe atípica, e eu estou pregando, eu estou dizendo isso hoje, por quê? Porque nós vamos trabalhar isso aqui nesta igreja. Nós vamos nos importar, querido, com as pessoas que realmente precisam. Porque eu costumo dizer, querido, quando chega uma autoridade na igreja, se chegar uma autoridade aqui da cidade aí, a gente coloca ele para poder sentar na primeira fila, na primeira fileira. Mas por que quando chega um mendigo, os diáconos ficam na porta ali vigiando ele? Não está errado não, viu, diáconos? É para vigiar. Mas eu tenho orientado, não vamos colocar para fora, não vamos desmerecer, não vamos fazer diferente com ele. Porque, queridos, qual é a minha diferença com o prefeito da cidade? Qual é a diferença do prefeito diante de Deus, estou dizendo? Qual que é a diferença do prefeito dessa cidade, dos vereadores, para uma pessoa de rua que chega aí, também precisando de uma palavra, também precisando de uma salvação, queridos? Então, quando Jesus olha para esta mulher aqui, parece que eu vejo Jesus se preocupando com ela. A Bíblia diz que Jesus vinha andando e essa mulher atrás dele: Senhor, filho de Davi.
Ela era uma gentia. Como que ela sabia que Jesus era o filho de Davi? Queridos, Judas andou com Jesus. Judas andou com Jesus. Era do povo, estava no meio, e nós sabemos que Judas traz Jesus. Mas essa mulher que não era do povo de Deus, que não era do meio, ela olha para Jesus e reconhece o Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, você que está aqui. Você reconhece o Senhor Jesus como o Senhor da tua vida? Você tem tratado Jesus Cristo como o Senhor da tua casa, como o Senhor da tua família? Você tem tratado Ele assim? Porque nós sabemos que através da misericórdia do Senhor, Jesus veio para o povo de Israel, o povo gentil, que somos nós. Jesus parou por uma pessoa pela qual até então Ele não tinha vindo. Ele disse: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os escolhidos, eu não vim para os que têm faculdade, eu vim para aquele que precisa. Quem precisa do Senhor faz assim para mim. Ei, queridos, Jesus veio por tua causa. Jesus veio por causa da sua casa. Jesus veio por causa da tua vida. Ele veio por causa da sua família. Eu não sei hoje qual é o seu problema, eu não sei hoje qual é a sua luta, mas de uma coisa eu sei: Jesus Cristo está aqui, na pessoa do Espírito Santo. E nós sabemos, queridos, que o silêncio de Deus é muito difícil. A Bíblia diz que a mulher chamava Jesus e Jesus continuou andando. O silêncio de Deus é muito difícil, queridos. Quantas vezes na minha casa, na minha família, eu fiz uma oração e dava a impressão que Deus não estava me ouvindo. Agora imagine uma mãe olhando para uma filha, olhando para uma criança em cima da cama, com problema, com luta, com dificuldade. Talvez tenha passado já em todos os médicos, tomado todo tipo de remédio, mas a cura não chegava. Quantas vezes você talvez veio na igreja desanimado, triste, querendo jogar toalha, querendo parar com tudo? Talvez você está hoje aqui. Você queria parar com tudo, você quer desanimar, você quer desistir. Eu quero dizer para você: não para, não desista, continua chamando por Jesus Cristo, que Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em homens. Muitas vezes nós colocamos a confiança no pastor da igreja, na medicina. Mas muitas vezes a solução para o seu problema está do seu lado. Talvez a solução do teu problema está em você. Mas como assim, pastor? Quanto tempo faz que talvez eu, pastor Pedro, não oro, não dobro meu joelho, o pastor Pablo falou aqui na reunião de oração aqui. Talvez quanto tempo faz que eu não me preocupo, que eu não me policio, que eu não paro, queridos, para isso? E daí quando eu falo com Jesus, quando eu chamo Jesus, eu quero que Jesus pare para mim. Mas você tem parado? A igreja de Cristo tem parado por causa de Jesus Cristo? Espírito Santo, eu vou ter que falar isso mesmo. Amém, igreja? Eu vou ter que falar. Queridos, quantos de nós corremos a semana inteira, nós corremos o dia inteiro, nós corremos o mês inteiro, não quero magoar e não quero ofender ninguém, e quando a gente chega no culto, a gente fica dormindo, cochilando. É exatamente isso que o inimigo quer que eu faça e que você faça, que a gente venha o quê? Dormir, dando a impressão que está tudo bem, tudo tranquilo, que você não ouve a palavra não entra no teu coração. Se não entra no teu coração, na tua mente, na verdade, não desce para o coração, e você não é abençoado. Por quê? A igreja é ruim, o pastor é ruim, Deus é ruim? Não. Com Deus não tem mágica, não tem faz de conta. Com Deus é você ouvir a palavra, é você entender a palavra e você crer na palavra. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus, que ele era filho de Davi, ela acreditou nisso, ela confiou naquilo, e ela foi atrás. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Como eu disse para vocês, Jesus continuou andando, continuou caminhando. Os fofoqueiros de plantão,
Jesus, para com isso, Senhor, não dá ouvido para essa mulher não, está louca, está doida, vamos continuar seguindo. O que Jesus disse? Eu vim por causa dela, eu vim por ela, eu vim por aquele que precisa. Eu já perguntei para você, quem precisa de Jesus aqui? Todos nós precisamos. Querido, ninguém está aqui porque está com dinheiro na conta sobrando, e se tiver me avisa, dá um pouco para mim. Estamos aqui, queridos, porque muitas vezes estamos passando na prova, na luta, na dificuldade, e é nesse momento que Deus vai agir. Deus faz na minha vida um milagre. Meu filho, minha filha, para você receber um milagre, você e eu, nós temos que estar o quê? Precisando do milagre. Quem precisa de milagre aí, faz assim para me ver. Se você precisa de milagre, o nosso Deus está passeando por aí, na pessoa do Espírito Santo, e é só você pedir, é só você falar. Eu creio dessa forma, eu creio desse jeito. Eu não creio em um Deus que fez milagre na vida dessa mulher, e Jesus, queridos, não foi na casa dela. Jesus não subiu no monte, Jesus não procurou, ai meu Deus do céu, Senhor, Jesus não procurou uma revelação, Jesus não procurou um profeta. Querido, simplesmente ele falou: mulher, a tua fé é diferente, tem algo em você que é diferente. Faz o seguinte, vai para a tua casa, porque o teu milagre já aconteceu. O teu milagre você já recebeu. Por quê? Porque é uma fé diferenciada, é uma fé diferente. Ele disse: olha, no meio do povo de Israel eu nunca vi fé. Agora uma mulher gentia, que não é do povo, que não tem o pedigree, que não é da raça, essa mulher tem mais fé do que vocês. Queridos, o que gera milagre, o que gera cura, o que gera transformação, sabe o que é? É a fé. A salvação é pela graça, sim, irmão. Se a salvação é pela graça, então eu estou tranquilo. A salvação é pela graça, mas mediante o quê? A fé. Então, se você não tem fé, é impossível agradar a Deus. Aquela mulher agradou Jesus por quê? Porque ela mostrou que ela tinha fé. Queridos, então não importa para Deus o pedigree, não importa quem você é, não importa de onde você vem e nem para onde você vai. Não, para onde você vai, não importa, né? E você precisa caminhar em direção ao céu abençoado. Você pode até ter saído como diz aí o ditado popular, de onde Judas perdeu as botas 7 quilômetros para lá. Mas agora importa, a partir do momento que você entrou no caminho e o teu alvo é Jesus Cristo, então importa para onde você está indo, sim. Importa sim, queridos. E Jesus pode fazer milagre, Jesus pode curar. Nós acabamos de contar um milagre para vocês aqui. Tinha 2 pessoas para se batizar, no final batizou 9. Quem que pode fazer um negócio desse? A não ser Jesus Cristo, a não ser o Espírito Santo. Ninguém pode fazer, ninguém pode. Mas então eu quero dar uma orientação para você. Se você está orando, se você está pedindo, se você está clamando, e você tem a impressão que Jesus não está te ouvindo, eu quero dizer para você, Ele está te ouvindo sim. Ele está te ouvindo, Jesus está te ouvindo sim. Versículo 24 do mesmo capítulo, bota para nós por favor. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela porém veio e o adorou dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha aqui para mim, queridos. Realmente é difícil, hein? É muito difícil um negócio desse. Uma mãe precisando de um milagre, uma mãe precisando de um socorro, uma mãe precisando de um auxílio de Jesus, um auxílio da parte de Deus, e quando ela busca, ela recebe uma patada dessa. A pergunta para mim e para você nesta noite: muitas vezes, querido, nós queremos ouvir pregações Nutella, né? Muitas vezes nós queremos ouvir algumas pregações, algumas coisas que você entra e sai da mesma forma que você chegou na igreja, porque muitas vezes nós não queremos ouvir a verdade. Mas Jesus estava falando para aquela mulher a verdade. Ele não tinha vindo para aquele povo, e os conterrâneos dele consideravam aquele povo como cachorro.
Jesus não estava mentindo. Mas vamos imaginar, eu e você, hoje, precisando de um milagre, precisando de algo da parte do Senhor. Vamos só fazer de conta. Você necessitando, você precisando. Você levanta a tua mão, faz uma oração e abre uma luz no céu, e aí responde a oração que você fez. Eu, pastor Pedro, não vocês. Vocês são tudo crente. São tudo gente boa. Amém, queridos? Mas eu faço a minha oração: Senhor, tenha misericórdia de mim, Pai. Senhor, faça com que a minha filha, os meus netos venham para a igreja. Cadê minha filha, Solange? Está aí? Cadê? Está lá atrás, escondida, mas não estou te vendo, viu? E aí eu faço uma oração desse tipo: Senhor, uma hora ela vai vir, uma hora vai acontecer um milagre. E aí Deus abre o céu só um pouquinho assim e fala: viu? Você tem orado? Você tem buscado? Você tem pedido? Você tem se consagrado? Você tem feito alguma coisa? Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Porque muitas vezes nós achamos que Deus, Ele não está prestando atenção nas coisas. Deus não está vendo. Não, sim, Deus está vendo. O pastor Fábio deu uma palavra aqui, diz minha oferta, né? Sobre a oferta de Caim e Abel. O que Deus olhou? O coração, a intenção do coração. Não era se era camelo, se era cabrito, o que era? Era a intenção do coração. Porque muitas vezes nós fazemos algumas orações para o Senhor, mas a nossa oração é capciosa. Quem está me entendendo, diga amém. Senhor, eu já não estou suportando mais o Alexandre. Alexandre, brincadeira, só pegando você aí. Pastor Adão não está mais aqui, eu tenho que arrumar alguém, né? Então, Deus, eu não suporto o Alexandre. O Senhor não queria dar só uma forcinha para hora que ele sair na rua ali e sem jogar na Mega Sena ganhar sozinho? Quem está me entendendo? Eu vou orar assim? Não vou. Se eu não estou me dando bem com ele, então, querido, Deus não tem compromisso com esse tipo de oração. Deus não tem compromisso com esse tipo de pensamento, embora tenha hora da vontade da gente fazer várias orações. Mas vai perder seu tempo. Deus não vai ouvir, Deus não vai responder. Mas um coração sincero, um coração reto diante do Senhor, uma oração que é necessária, Deus, Ele vai te ouvir, meu querido e minha querida. Existia uma necessidade nesta casa, existia uma necessidade dessa mulher, e muitas vezes nós fazemos orações de tolo, e Deus não vai ouvir esse tipo de oração. Deus vai ouvir aquilo que é necessidade para você, aquilo que não vai te machucar, aquilo que não vai te ferir, aquilo que não vai fazer você se perder, porque tem gente fazendo algumas orações aí, que se realmente Deus der aquilo que você está pedindo, você vai se perder, ou eu vou me perder. Por isso Deus retém aquilo que você está pedindo. Mas aquilo que esta mulher pediu, queridos, era necessário. Não é certo, não é bom tirar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos, mas aquela mulher entendeu. Para Jesus fazer um milagre, para você receber alguma coisa de Deus, você não precisa de muita coisa, é fé acompanhado daquilo que você já tem. Ela disse: Senhor, não tem problema, eu não quero comer o que está sobre a mesa, mas se o Senhor deixar cair alguma coisa, se o Senhor deixar algumas espigas para ser rebuscada, não é isso, pastores? Se o Senhor deixar alguma coisa para mim, eu tenho certeza que com esse pouco eu vou me saciar. Com esse pouco é suficientemente poderoso para minha filha receber a cura que ela tanto precisa e que ela tanto merece. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Você não precisa de muito. Você só precisa ter a sua mente, a sua cabeça focada em Jesus Cristo. Ele pode fazer. Ele já veio e Ele já fez, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, diante desta mesa farta. Daqui a pouco vamos participar da ceia do Senhor. Por quê? Porque um dia o Senhor Jesus, Ele já se deu na cruz do Calvário, pela minha vida e também pela a sua vida. Mas continuando aqui, no versículo de número 27, a mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus... Repita comigo: donos. Os cachorrinhos caem da migalha da mesa do seu dono. Ela entendeu que Jesus era o dono dela. A pergunta é: Jesus é o seu dono? Se Jesus é o seu dono, milagres vão acontecer. Agora, pastor, então Jesus é obrigado a fazer. Querido, Jesus não é obrigado a fazer nada.
Ele faz porque Ele te ama, Ele faz porque Ele tem graça e misericórdia para dar, para vender para todo mundo. Então, não é que Deus Ele é obrigado, não. Esta mulher entendeu e ela disse: olha, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela disse: Senhor, o Senhor é o meu dono. Quem tem cachorro em casa, levanta a mão, por favor. Meu Deus, tem mais cachorro do que gente. Olha, alguém tem 2 ou 3, eu sei que tem alguém aí que cria 80, né? Aqueles que pegam na rua e vai criando, né? Então, queridos, a pergunta é: hoje os pets, né? Hoje os pets não comem mais da migalha que cai da mesa, porque muita gente ama mais o cachorro do que a gente. Quem está me entendendo, diga amém. E não venha dizer para mim que é mentira, porque eu sei que não é. Tem gente que ama mais o cachorro do que as pessoas que estão dentro da casa. Mas essa é uma outra história. Fica tranquilo. Essa é uma outra história. Essa é uma outra situação. Agora imagine Jesus Cristo, que era o dono daquela mulher, vendo que ela tinha entendido que Ele era o dono. Vocês acham que Jesus não iria liberar a bênção sobre a vida dela? Jesus liberou a bênção. Então o importante é eu e você entender quem é o nosso dono. Quem é o nosso dono? E essa questão de pet está tão assim, hoje aqui no nosso meio, no mundo, né? No mundo, eu não quero crer que aqui é assim. E se matar um cachorro, você vai preso. Mas se matar um ser humano, um advogado lá ajeita aí, tudo bem, fica tudo certo. Eu não estou falando que é para matar os cachorros, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que pelo menos, você que ama muito seu cachorro, ame talvez a sua mãe, o teu filho, o teu esposo, o teu marido, da mesma forma que você ama o teu cachorro. Porque Jesus viu e falou: poxa vida, realmente, ela é minha filha, eu sou o dono e eu preciso cuidar. O dono que é dono cuida. Quem está me entendendo, diga amém. Jesus é o seu dono e Ele vai cuidar de você. Não importa por onde você for, não importa por onde você passar. Se você estiver com fome, com necessidade, pode ter certeza que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai cuidar de você. Então, 28. Então Jesus exclamou: mulher, grande fé você tem, que seja feito como você quer. Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. A filha dela ficou sã. Mas entenda bem o seguinte, eu já quero partir para o encerramento. Os diáconos podem se preparar. O engraçado é que Jesus, Ele vem, queridos, e Ele faz um milagre na vida daquela mulher, na casa daquela mulher. E muitas vezes tem situações que é difícil. Essa mãe, ela foi abençoada, essa mãe, ela foi agraciada pela presença do Senhor. Mas tem uma mãe na Bíblia que Jesus não pôde atender o pedido dela. Tem uma mulher na Bíblia que Jesus não pôde ouvir a oração dela. Embora depois que Ele não ouve a oração dela, ela foi muito mais abençoada do que quando ela estava no problema. Coloca para mim, por favor, aí na João capítulo 19, versículo de número 25. Evangelho de João, capítulo de número 19. Então vem Jesus, age na vida daquela mulher cananeia. Vem Jesus e faz um milagre na vida daquela mulher cananeia. Mas, em João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. E junto à cruz estavam quem? A mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe junto dela, o discípulo amado disse: mulher, eis aí o seu. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Olha aqui para mim um pouquinho, queridos.
Quantos de nós, muitas vezes, você faz uma oração para alguém que você nem conhece? Você faz uma oração, viu, Kemily? Muitas vezes que a gente faz uma oração para uma outra pessoa lá da escola, e Deus ouve a oração que você fez, e Deus ouve a oração que você faz por alguém lá na escola. Mas quantas vezes, queridos, nós oramos por alguém da nossa casa e Deus não responde? Jesus vai e cura a filha daquela mulher cananeia, mas quando ele estava pregado numa cruz, com certeza, a Bíblia não diz isso, mas com certeza, Maria, mãe de Jesus, uma grande mulher, uma grande guerreira de Deus, que nós não podemos nunca deixar de entender e saber que Maria foi uma grande mulher. Maria clamando, Maria chorando, Maria pedindo. Porque Maria tinha visto os milagres que Jesus fazia, e Maria sabia que se Jesus quisesse, ele poderia ter descido daquela cruz, queridos. Imagine o coração da mãe olhando para o filho sendo crucificado, sendo chicoteado, sendo esbofeteado, sendo rasgado ao meio, a mãe clamando, chorando, pedindo, e o filho olhar para ela e dizer assim: mulher, eis aí o seu filho. Mas Jesus não era filho de Maria, queridos? Sim ou não? Jesus era filho de Maria. Tantos milagres Jesus já tinha feito, quantos feitos Jesus, porque a Bíblia só fala sobre isso. Desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia mostra para Jesus. A Bíblia mostra que ele vai vir, ele vai chegar. E Jesus não faz o milagre. Ainda diz para ela: mulher, eis aí o teu filho. E olha para João e disse: ei, filho, eis aí a tua mãe. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Ei, tem milagres que Deus não vai fazer do jeito que você está pedindo. Tem milagres que Deus não vai fazer da forma que você está orando, porque Ele quer fazer algo sobrenatural sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Não fique mendigando milagre para Deus, porque Deus tem algo maior para a tua casa, Ele tem algo maior para a tua vida, e que você não está entendendo agora, você não está vendo agora. Mas eu creio que o mesmo Deus que esteve naquele dia com aquela mulher cananeia, é que a nossa visão é muito pequena, a nossa visão é míope, a nossa visão é muito curta, queridos, e a gente só consegue acreditar naquilo que nós estamos vendo. Maria tinha ouvido falar que o filho dela iria ressuscitar, mas e até crer nisso, queridos? Mas a minha Bíblia diz o seguinte: João pega Maria e leva para casa para poder cuidar de Maria. Olha o cuidado de Deus, olha o cuidado do Senhor para isso. Olha o cuidado. Jesus morre, como você conhece, você sabe da história. Mas a mesma Bíblia que diz que Jesus morreu e foi sepultado, a mesma Bíblia diz que depois de 3 dias ele ressuscitou. Qual é o maior milagre? Descer da cruz ou ressuscitar depois de 3 dias? Qual é o maior milagre, igreja? Ressuscitar depois de 3 dias. Aleluia, Jesus. Senhor, aleluia, Jesus. Há muito tempo que eu não fazia mais isso aqui na igreja. Há muito tempo, Senhor. Obrigado, Jesus. Há muito tempo, Pai.
Ei, eu não sei qual é o milagre que você está buscando. Eu não sei o que você está precisando. 3 dias. 3, marca aí, 3 dias. 3 dias. Pastor, mas estou esperando há tanto tempo. 3 dias. Jesus podia ter descido da cruz, não desceu, mas depois de 3 dias, Ele ressuscitou. Que venha haver, Pai, nesta noite um mover muito grande. Que venha haver, Senhor, aqui um renovo. Que venha, meu Pai, as pessoas que estão aqui desanimadas, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha nesta noite revigorar, que o Senhor venha, meu Pai, fortalecer, que o Senhor venha batizar, meu Pai, com o poder e a graça do Espírito Santo do Senhor. Porque aqui nós estamos, Pai, para honrar o Teu nome. Nós estamos aqui, Senhor, para glorificar, meu Deus, o Teu nome. Então receba, Pai, nesta noite o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, nesta noite. Receba, Pai, porque nós cremos que o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus de honra, o Senhor é um Deus de milagre. Os diáconos podem entrar, por favor, em nome de Jesus.